6h29. Uma aguinha. Cadê o povo? E aí? Bom dia, bom dia. Bom De dia. volta a Londres. Eita, passeou, hein? Rapaz. Nossa, que legal, foi Tá- muita gente, né? Oi? Foi bastante gente, foi legal, né? Eu tava vendo as Foi, histórias. nosso grupo tinha 16, por Caramba, aí. que massa. Foi bem legal, foi bem legal. E praia, né? O tempo todo, meu Deus, aquele ventinho, aquela brisa. Bom, você sabe do que eu tô falando, porque nós moramos aí no Espírito Santo, na beirada da praia, né? Aqui em Londres, é que tá todo mundo quase morrendo sufocado, Diego, de tanto calor. É mesmo? Que isso? É, e vou te dizer, já tá calor de novo, óbvio, graças a Deus. Porém, eu acordei 6 horas da manhã, tava chovendo e super fresquinho. Eu falei, graças a Deus, Senhor, que mandou chuva. Porque nem tinha ninguém dormindo à noite, não. Nossa, tá De doido. tão quente. Londres não tá preparada, né, É, é pra frio esse demais. calor. É tudo muito fechado, tudo muito aquecido. Esqueceram que meia dúzia de dias faz calor e nesses dias de calor todo mundo morre. Ah, O ainda que bem que a gente acontece? mora Meus na praia velhinhos aqui. morrem e tal. Hã? Ainda bem que a gente mora na praia aqui. Não tem esse problema. Graças a Deus. É. Vamos lá. Graças a Deus. Cadê a galera? A Dani tá terminando de se periquitar ali, tava tomando banho. Davi e a Valentina ainda estão no casou. Então tá. Vamos Vamos lá. lá, olha só. É um capítulo maior, porém, eu tenho um esboço aqui para ler, depois que você fizer a leitura, ou eu posso já fazer a leitura do esboço e falar com as minhas palavras das minhas anotações. Tá, vamos lá. Primeiro fazer a abertura aqui. Tá. Papai do céu, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por mais um dia que a gente pode fazer a diferença, que a gente pode e deve se estar mais conectado com você. Obrigado por habitar no nosso corpo, Pai. Nos dê a direção, nos dê a vitória, Senhor. Que seja a sua boca hoje e não o nosso corpo falando. Que a minha esposa tem um grande dia de trabalho, que eu tenho um grande dia de trabalho, a Michelle tem um grande dia de trabalho, que todas as pessoas que estão ouvindo tenham um grande dia hoje. Dê a vitória para nós, Senhor. Ora assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Eu vou ler aqui, que daí fica mais fácil. Tá, Não é muito leia que grande, não. depois eu entro. É o 26, né? Sim. Isaac mente para Abimeleque. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes do tempo de Abraão. Por isso Isaac se mudou para Gedar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que te darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e darei a eles todas essas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu o que eu lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaac ficou em Gedar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: Minha irmã teve medo de morrer. É minha mulher, pois pensou. Ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para a janela e viu Isaac acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaac e exclamou: É evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? Porque tive medo de que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaac. Como você pode fazer uma coisa dessa conosco? Exclamou Abimeleque. Um de nossos homens poderia ter tomado a sua mulher e dormido com ela, e por sua causa
seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher será executado. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus invejaram. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac que tinham sido cavados pelo servo de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão. Lhe deu nomes, os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaac, porém, cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, dizem eles. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaac o chamou de Sítio. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar em outro lugar mais distante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele. Desse modo que Isaac o chamou de Reobote. Depois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Dali, Isaac se mandou para Beerseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite da sua chegada. Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou o acampamento naquele lugar e seus servos cavaram um poço. Certo dia, o rei Abimeleque veio de Gerar com Alzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante do seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaac. É evidente que me odeiam, já me expulsaram da sua terra. Eles responderam: podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso, queremos fazer um acordo sob juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. E agora veja como o Senhor o abençoou. Então Isaac lhe preparou um banquete, eles comeram e beberam juntos. Logo cedo na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene de não interferir um com o outro. Isaac se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram lhe falar de um novo poço que haviam cavado. Encontraram água, exclamaram por isso, Isaac chamou de Poço de Seba. A cidade se formou ali, é conhecida como Beerseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com duas mulheres hititas, Judite, filha de Beer, e Basemate, filha de Elon. Essas duas mulheres causaram grande desgosto a Isaac e Rebeca. E essa aí é para a próxima, né? Essa aí é de amanhã. Bom dia, Dani. Bom dia. Então, o nosso capítulo ele é bem complexo, então eu vou ler o esboço e depois eu faço poucas considerações. Tá bom. Para a gente mandar bala. Então vamos lá. Gênesis 26 é o capítulo que fala sobre a peregrinação de Isaac na terra dos filisteus. O estudo bíblico de Gênesis mostra o que aconteceu durante o tempo em que a família da aliança esteve em Gerar. É muito interessante o paralelo que há entre a experiência de Isaac registrada em Gênesis 26 e a experiência de Abraão no capítulo 12 e 13. Além disso, também é um capítulo muito importante para relacionar Isaac às promessas pactuais de Deus feitas a Abraão. Isso fica claro no fato de que Deus, nesse capítulo, por duas vezes, fala com Isaac acerca das promessas e da aliança. Aqui a gente vai falar de Isaac parte para Gerar, a mentira de Isaac sobre Rebeca, Isaac é abençoado por Deus em Gerar, Isaac acampa no vale de Gerar e a aliança entre Isaac e Abimeleque. A gente começa dizendo que Isaac partiu para Gerar por causa da fome que sobreveio à terra. E naquele tempo era um território que ficava próximo da fronteira do Egito. E os filisteus eram um povo que originalmente eles navegavam no mar Mediterrâneo. E o grupo se estabeleceu em Gerar, tinha por rei Abimeleque.
Abraão esteve em Gerar, e o nome do filisteu que governava na época também era Abimeleque. Esse de agora, com Isaac, não era a mesma pessoa. Porém, provavelmente, o seu filho ou neto, ou também se acredita que seja um cargo. Na minha visão, é um descendente, mas não tem nada provado. Né? Mas existe essa dúvida, que pode ser também um cargo da época. Parece que a intenção original de Isaac era seguir para o Egito. Isso fazia muito sentido, pois aquele era um tempo de fome e o Egito era a terra mais próspera. Porém, o Senhor apareceu a Isaac e proibiu de descer ao Egito. Além disso, Deus também lhe disse: fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as estrelas, as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Então aqui, deixa eu pegar minhas escritas. O que a gente fala o que eu ouvi disso? Obediência, né? Novamente, a obediência de Isaac a Deus em nome de uma promessa feita ao seu pai, que ela continuava a se cumprir. E ele, como descendente, ele continuou a obedecer. E isso fez toda a diferença. Por que eu estou dizendo isso? Deixa eu só pegar isso aqui. Desculpa, gente. E na sequência desse estudo, a gente fala que Isaac ele realmente deveria receber as promessas pactuais de Abraão, tal como ele havia prometido. E aí, a primeira parte a gente fala da obediência de Isaac. E depois, a questão da mentira de Isaac sobre Rebeca. O medo, eu resumindo nas minhas palavras, tudo isso que foi dito, a verdade, gente, é que ele ficou com medo da inveja causada aos outros. Ele ficou com medo de ser morto. Só que Deus, o que ele fez? Diferente do que ele fez com Abraão, que cometeu o mesmo erro, no caso de Isaac, Deus providencialmente fez com que Abimeleque descobrisse o verdadeiro relacionamento entre eles. Os dois erraram ao esconder o caráter de relacionamento que ele tinha com as suas esposas, correto? Correto. Os dois. Porém, Deus de colocaram em risco, inclusive, a aliança que Deus tinha feito com eles. Porém, Deus providenciou justificá-los pela mentira, pelo medo da inveja que podia acontecer, que ele já estava, provavelmente eles sentiram, né, isso, e perceberam isso. Mas Deus fez o quê? Não desfez o pacto, não. Ele providenciou com que a verdade aparecesse, e aí a gente lembra, né? Quando a mãe da gente fala, vovô, quando a gente ouve alguém falar, não se preocupa não, porque a verdade, ela aparece. Nada fica escondido, porque Deus, ele providencia. E ele justifica, porque nós somos tão falhos, que às vezes a mentira, ela acontece, você não está querendo contar uma mentira, você está querendo se proteger. E Deus também entende a nossa falha, não tira a nossa promessa, mas justifica mostrando a verdade, a gente encarando a verdade. Entendi. Eu cometi esse erro aqui, porém, Deus mostrou a verdade e, em contrapartida, me tirou o medo e eu falei, eu vou ter que encarar. Porque na mentira não dá para viver. A gente tem que encarar a verdade, mas Deus, ele não desiste da gente. Ele justifica a gente em todos os momentos. Dentro das promessas, o que aconteceu, que Abimeleque pediu que ele saísse, porque, de novo, teve inveja dele, e ele foi para o vale, desceu para esse vale, Isaac novamente foi obediente. Desceu e a terra era abençoada de qualquer maneira, porque não era a terra, era Deus que estava abençoando ele aonde ele estivesse. Então, eu vou falar sobre isso agora. E aí, a gente fala depois sobre a aliança entre Isaac e Abimeleque. Que foi o que essa sequência entre Isaac
vai para acampa no vale de Gerar, e a aliança entre Isaac e Abimeleque. O que aconteceu nisso daí? Como ele foi para o vale, e a terra era abençoada, e ele começou a desentulhar os poços cavados lá da época do pai dele, e que foram gerando, né, tantos transtornos, e que tinham esses nomes que significavam, um era, como é que era o nome aí, Diego? Um dos poços, um era inimizade, né, que fala aqui no capítulo. E o que aconteceu nessa terra? Abimeleque, ele teve que falar o seguinte, não, é verdade, tá claro a aliança que Deus tem contigo, desde seu pai a você. Não é aonde você está, porque eles foram expulsos de lá. E pediu porque por inveja, opa, você está ficando tão próspero e está se dando tão bem, que está acontecendo? Você está crescendo mais do que eu, que sou o rei. Ele falou, tudo bem, eu vou para outro lugar. E desceu para o vale. Só que o vale também deu tudo certo. Os poços que ele ia desencavando voltavam a funcionar, achou fonte de água. Por quê? Porque ele era o abençoado. Então, por onde ele passasse, tudo ia prosperar, porque essa era a promessa e a aliança que ele tinha desde Abraão. E aí, o que eu falo sobre isso tudo aí que foi lido, resumindo bastante e trazendo para os dias de hoje, que é isso que eu gosto de fazer. Não importa o quanto as pessoas vão tentar atrapalhar a minha vida ou a sua vida. Creia na promessa que Deus tem para você, porque mesmo com os nossos erros, e nós erramos, como Isaac errou, Abraão errou, eles cometeram o mesmo erro de negar as esposas. E nesse eu quero abrir um parênteses, que eu lembro do Pablo Marçal nesse momento. Ele nessa live ia dizer o seguinte, ô cambada de homem frouxo, pelo amor de Deus. Porém, Deus não desistiu deles. Continuou dando o prometido e fez com que eles aprendessem. Porque a bênção ela já tinha sido dada. A vitória é Deus que dá. Ela está lá. E mesmo com todos os nossos erros, Ele é fiel para cumprir a promessa dele e justificar os nossos tropeços. Então, se você quiser fazer alguma consideração aí, Diego, eu resumi bastante porque eu vi que tinha muita coisa, porém a mensagem, para mim, é essa. Legal. Que não importa. As pessoas... Vai ter gente que vai atrapalhar. Vai sempre. Isso vai acontecer. É normal, a gente vai gerar isso. Porém, Deus não desiste da gente. E até com os nossos erros, Ele justifica e honra o que Ele prometeu. E a gente, às vezes, se cobra tanto, né? Por coisas que já aconteceram ou até por erros, de repente. Olha, essa galera tinha contato direto com Deus. Tanto é que quando Deus apareceu para ele e falou, ó, não tenha medo, né? Eu sou contigo. Ou seja, reafirmando a promessa do Pai, né? Então, imagine o nível de intimidade com Deus. Ele falava com Deus. E tinha medo, e né, errava. E errava de novo. Errava de novo. E Deus, né, mais uma vez mostrando que é misericordioso em nos perdoar, em nos justificar, né, e segue a vida, né? Às vezes a gente acaba se afastando de Deus, né, por um determinado pecado, então a gente se afasta de Deus e na verdade não é isso que Ele quer. E a gente acha que perdeu a bênção, né, Dani? Falar, exatamente. Eu não mereço. Pior que eu errei, sabendo que estava errado. Exatamente. Mas Deus, ele justifica os nossos erros. Exatamente. A gente se afasta, acha que Deus não está mais com a gente, acha que não é merecedor daquilo, e, né, e se afasta de Deus. E é exatamente o contrário, né? A gente tem que se achegar para se justificar, para reparar o erro, e Ele é conosco, né? Ele é conosco, então o que mais que a gente precisa? Quem vira as costas é a gente, que a gente se assusta e a gente vê o erro e fala, deixa eu sair fora daqui. Não, fica.
É, Porque Deus, ele não vai te julgar, ele não vai te crucificar, ele não vai te abandonar. É aí que ele vai dizer, vai te provar que ele é contigo, e ele vai dizer, eu tô aqui do mesmo jeito porque eu sou Deus. exatamente. Você tá aí para errar e eu tô aqui para te abençoar. Segue, continua, porque erro você vai cometer um monte. Ele e o pai dele cometeram o mesmo, ou seja, se a desculpa for eu tenho espelho em casa, então aquele erro eu não cometo mais, pelo contrário, até para repetir o padrão, porque foi aquilo que você viu, você vai cometer de novo. Mas Deus, ele tá ali para te honrar. É. Ele não desiste, é a gente que desiste dele. É isso aí. Bom, vamos lá. O Luiz Cláudio tinha perguntado aí qual que é a referência. A gente está sempre, Luiz Cláudio. A gente está em Gênesis e todo dia é o próximo capítulo. Então, ontem foi o 25, hoje é o 26 e por aí vai. Só tá mudando sábado e domingo, porque daí é o Davi que vai estar tocando, né? Que a dele ele prefere fazer pelo Novo Testamento. A Carla falou assim, ele repetiu o erro do pai, que é exatamente o que eu enxerguei nisso. Eu já tinha batido nessa semana que a gente reproduz o que eu reproduzo o que meu pai, né, fazia, a Dani reproduz inconscientemente o que a mãe fazia e por aí vai, né? Inconsciente mesmo, você não tem consciência disso. Quando você toma consciência, é um choque, como aconteceu comigo, quando a Dani falou assim, você tá igual ao seu pai. Aí é um choque, você não tá enxergando isso, você só tá reproduzindo, né? E aí eu fiquei pensando assim, que você falou assim, eu fiquei imaginando ali o pai, né, Abraão e tal, e aí me colocando um pouquinho nessa, eu fiquei pensando, não é mesmo, né? A gente tem as mesmas atitudes, porque tá internalizado isso, né? Agora, e o pai fala assim, ó, já fui por esse caminho, não vai por aí porque eu cometi tal erro, isso vai te causar tal coisa, né? Então isso acaba acontecendo demais na nossa vida. Só que nessa história, o que aconteceu? O pai já estava morto, né? Abraão já estava morto quando ele falou que a Rebeca era irmã dele e tinha cometido o mesmo erro do pai. E o pai não estava lá para falar, não faça isso, né? Que você pode acontecer tal coisa, já cometi esse erro e Abraão não estava lá. E aí quando o nosso pai físico não está mais presente, ou a mãe, a quem a gente recorre? Né? Então, aqui mostra muito bem que se a gente não recorrer a Deus, a gente vai cometer um grande erro. Normalmente a gente vai cometer os mesmos erros ou até piores, né? Ele não recorreu a Deus, falou assim, Deus. Nem Abraão lá atrás falou assim, eu vou falar que a minha esposa, a gente corre risco de morte, né? Eu vou falar que é minha irmã. Não, ele simplesmente foi lá e agiu. E imagina nesse momento, desculpa, só vou fazer um parágrafo, já que ele falou que era irmã, olha só, ele pensou no momento, mas o filisteu podia dizer, então eu quero tomá-la como minha esposa. Com certeza. Foi ele que, em vez de protegê-la, se acovardou e quase colocou tudo em risco. Porque se ele fala que é irmã e Deus não providencia a verdade aparecer, já que era irmã, por que não o rei querer casar com a irmã dele? Imagina. Uma outra confusão. Então, é um erro, os erros que a gente comete, que enquanto a verdade não aparece, eles vão gerando os mais erros, e a bola de neve aumenta, e a gente vai engolido por aquilo. É verdade. A Bianca escreveu aqui que a gente é a imagem e semelhança de Cristo, e é por isso que a gente tem que se vigiar, né? Aqui é a minha vigia, aqui, ó. Aí que mais aqui? Outra coisa que me chamou a atenção é que mostra ali que Deus apareceu para ele. Ele não tinha chamado Deus, né? Deus simplesmente apareceu, ó, não vai para o Egito, fica aqui, fica como estrangeiro. E ele não chamou a Deus. Então, se a gente não chamar, né, quando a gente for tomar alguma decisão, Deus só vai interferir quando for uma coisa muito grande que ele vê que assim, ó, se você ficar aqui, vai né, os egípcios vão matar todos vocês, vai acontecer tal coisa que Deus já sabe que vai acontecer. Ele fala, não vai para cá, fica aqui que eu tô com você. Se a gente não chamar ele, só vai fazer isso num negócio extremo, né? Enquanto que a gente vai ficar sofrendo e patinando em várias situações pequenas. Por último, tem a questão de que Abimeleque fez aliança com Isaac, dizendo o seguinte, tá muito claro, eu já entendi que não é a terra abençoada, é Deus que abençoa ele. Então, a partir de hoje, ninguém toca em você, nem na sua mulher, e vai ter a tua prosperidade, porque nós já entendemos que vem do alto, vem de Deus,
E não vai dar para mudar, porque nós tentamos. Tiraram ele do lugar, ele desceu para o vale e ainda assim foi próspero. Ou seja, até aquela pessoa que está tentando te atrapalhar, prospera e creia em Deus, porque até ela vai enxergar que nem ela nem ninguém vai atrapalhar. Porque os projetos de Deus para tua vida é de Deus e vai ser, e ele é fiel e ele cumpre. Até com a gente errando. Que a gente tem uma pessoa que está com inveja e dá uma atrapalhada aqui, dá outra atrapalhada ali. Aí você fala, meu Deus, mas vai demorar. Calma que Deus ele está trabalhando, tá tudo bem. Você erra, você se desespera, porém Deus está ali. E no final ele diz exatamente isso. Gerou uma aliança. Quem nunca passou por isso? De ter uma pessoa que atrapalhou a tua vida e daqui a pouco tá lá na frente, você vai lá e dá um abraço nessa pessoa e a pessoa fala, poxa, disso, quantas vezes isso acontece? Tenho certeza que todo mundo está assistindo. Já aconteceu. De lá no final falar, poxa, parabéns. E às vezes a pessoa nem quer o teu mal. Ela só acha que você não está indo pelo caminho certo. Sabe? Mas ela está te atrapalhando de alguma maneira. Mas lá na frente ela fala, olha que eu tentei fazer isso dar errado, hein? Ou até com ela mesma. Fala, olha que eu tentei prejudicar, porém, que Deus tinha para você, tá tudo bem. E zelou-se ali uma aliança, né? Não teve inimizade nem briga com nada. E quantas vezes isso acontece na nossa vida mesmo? A gente está prosperando, Deus está conosco, onde a gente coloca a mão, prospera. Coloca a mão, prospera, cresce, cresce. E tem algumas pessoas que tentam se aproveitar disso. Isso nunca aconteceu comigo, mas eu conheço amigos que das pessoas trabalharem há tanto tempo e prosperarem, aí botar a pessoa na justiça querendo não sei quantos R$ 1.000, não sei o que. A pessoa olha assim, cara, olha de onde você saiu, fez você prosperar, e você tem hoje uma casa, e você tem isso por causa de todas as oportunidades que eu te dei, você está me processando. Aí a pessoa foi lá, eu não vou falar o nome do meu amigo que aconteceu isso, que já não é só um, são vários que eu já ouvi isso. Foi lá e deu o dinheiro que ele estava pedindo, ainda que fosse totalmente injusto. E aí depois passa um tempo, você olha aquela pessoa, ela tá detonada na vida, lá ganhando salário mínimo. Você olha assim, tá, você veio e me deu um tom para, né, para ter mais na sua vida, para prosperar. Eu pensei que você fosse prosperar, né? Com esse tombo aí que você me deu, porém... Exatamente. Aí você olha, a pessoa tá toda detonada, endividada, toda ferrada, mas enfim, né? Acontece. Quando a gente é luz, está com o Senhor, a gente, onde botar a mão, prospera. E a última parte aqui, é uma indagação mesmo, no final mostra lá que Isaac se casou com 2 mulheres, Rebeca estando viva, né? Ai, ai. Aí se Abraão tivesse que ele ia falar assim, não faz isso, já tive tanto problema com a Sara por causa de uma escrava que ela me deu, não é? Você tá casando com essa mulher, não mandou você casar. Eu já tive tanto, mas não tava. Aí o cara vai lá e me casa. Qual que é a necessidade de ter uma mulher linda, igual ele falava, né? Que completava ele lá e casar com mais 2. Tá arrumando, tá puxando incomodação, não tem jeito, não. Sabe o que é isso, Diego? Nós vamos, claro, eu vou assistir as próximas lives, que eu tô doida para ver esse desfecho. Porém, eu falo assim, é porque quando a vida tá boa demais, próspera e abençoada, a gente vai lá e arruma um problema. Tá? Isso eu tô trazendo pro dia de hoje. Já tá tudo bem. Sossega o teu facho. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá ótimo. Acontece de tá tudo bem. Deus abençoa a gente todos os dias. Aí a gente fica assim, poxa, mas eu tô sem nenhum problema. Pera aí que eu vou ali e já volto. Vou arrumar uma faca ali pra eu dar um murro, ficar dando murro bem na frente da faca. É tá muito isso. sem graça isso, né? A gente que vai passando dificuldade, erra, e Deus vai lá, abençoa assim mesmo, a gente fala, peraí. Mas, tá bom demais isso daqui? Deixa eu arranjar mais 2 problemas aqui, ó. Que a outra mulher tinha mandado ele ter o filho com a outra, com a escrava. Esse daqui, ela nem mandou. Olha o problema. Bom dia, Davi. Bom dia, Davi. Então, a gente que não tá... A gente que tem uma vida abençoada, em vez da gente continuar na prosperidade, a gente vai lá e arranja um porque não é da nossa alçada. Pra quê? Porque a gente tem tempo ocioso. Vai orar, gente. Vai estudar. Vai ler um livro. Vai pra terapia. Que aí tu não aguenta, tu não vai procurar problema, não. É verdade. Não é? A Carla escreveu aqui, nem no tempo que isso era permitido dava certo ter outra esposa. Não deu. Já não deu de jeito nem a mulher deixando, nem a mulher não deixando. Tipo, vai dar ruim. A gente já sabe. Verdade.
Você falou, em produtividade, né? A gente fica procurando coisas, a Sara, para se coçar, vai orar. Tem uma frase do Ed Reagan, que até o Mikael que está assistindo aí me contou, que é a seguinte. Ele falou assim, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para fazer, que se eu não orar 5 horas, hoje eu não consigo terminar. É espetacular essa frase, é espetacular. É, exatamente. A gente fica com um tempo ocioso e você fala, como é que eu me meti? O cara tem a esposa dele, ele é abençoado, que por onde ele passa, ele prospera. Ele vai me arrumar 2 mulheres que nem Deus agradou. Não vai dar problema? Não, e Titas, né, que era de outra terra, não era da família dele, que foi o que, né, Abraão não quis para ele, não procura, né, outra pessoa que não seja da linhagem da família, e ele vai lá, mas enfim. Cenas para os próximos capítulos, para as próximas horas. Isso aí. Mi, você quer finalizar aí? A gente finaliza aqui. E finaliza aí. Posso finalizar? Deixa eu orar, Diego, deixa eu orar. Peraí. Senhor Deus glorioso, maravilhoso, que nos abençoa todos os dias. Hoje é um dia que Deus vai falar especialmente no coração de cada um. Todos nós teremos uma notícia boa vinda de Deus. Todo mundo, todas as pessoas do mundo serão abençoadas. Eu sei disso porque Deus, ele é misericordioso e ele toca no meu coração nesse momento. Desde as 6 horas da manhã, quando eu fiz a minha oração da manhã, eu sabia que hoje era um dia especial. Londres está passando por um momento de calor muito grande. Quando eu acordei nessa manhã, estava fresco, estava chovendo. E eu fui agradecer a Deus por isso. E eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar os corações, não só os aflitos, mas os esperançosos. Porque tem muita gente esperando a boa nova e é hoje que ela chega. Que toda a honra e toda a glória seja dada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ó, já recebi, viu? Amém, meu Deus. Quem buscar ouvir ele vai escutar essa boa nova hoje. É isso aí. Tchau, Bom gente. dia, pessoal. Beijo. Fiquem com Deus. Aqui também tá quente, a gente tá olhando pra praia aqui. Eita! Obrigada. Tchau, Beijo.